Olá, eu sou o Dr. Benedito Scaras Fernandes, sou médico pediatra há mais de 40 anos. Tenho uma vasta experiência no cuidado de crianças e adolescentes. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante na saúde das crianças, mas hoje não é só criança, não, é todo mundo tem que tomar vacina. Então, o assunto hoje são as vacinas, a imunização. Eu abordei num vídeo anterior, se você assistiu, sobre consultas rotineiras com o pediatra, que um dos itens importantes na consulta de rotina, consulta de puericultura, consulta de controle, é o pediatra abordar a questão da vacina, ver como é que está o calendário, se está completo, se não está, orientar vacinas que precisam ser feitas, que estão faltando, enfim. O tema da vacina é muito importante na consulta do pediatra. Eu já abordei um pouco lá, se você assistiu o vídeo, você já tem uma ideia sobre o que eu pretendo falar. O primeiro aspecto é o que é vacina. A vacina é como se tivesse introduzindo a doença nos corpos da pessoa sem introduzir. Quer dizer, você coloca ali o agente da doença, né, o micróbio, o vírus, a bactéria, um pedaço dele. E isso faz o quê? Faz com que o sistema imunológico, o que é o sistema imunológico? O sistema de defesa do nosso corpo. São as células de defesa e os anticorpos. Faz com que o corpo fale assim, opa, vai ter uma infecção aqui. Ele começa a produzir anticorpos, as células, elas fazem a memória daquele agente, né, o micróbio, e aí, toda vez que se acontecer da pessoa ter contato com o agente, o corpo já rapidamente sabe se defender. Então, a vacina é uma antecipação do problema sem ter o problema, né? É como se eu enganasse o corpo de certa forma. Falou, "Oh, vai ter o problema." Ele começa a correr para poder se proteger, mas não tem a doença. Então, ele fica ali capaz de se defender. Caso a pessoa tenha contato com aquele agente infeccioso, micróbios, né, bactérias ou vírus, ele vai se adequar, vai responder, vai se defender de forma mais rápida, tá? Então, isso é a vacina. Elas são muito importantes por causa disso. É a principal forma, com certeza, de prevenção que a medicina, a saúde já produziu, tá? Porém, tem uma questão. Ultimamente, as coberturas, o que é cobertura? Quantidade de crianças, né, que deveriam estar vacinadas naquela idade, estão baixando. Ou seja, nós não estamos conseguindo mais os níveis que já tivemos, né, no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Então, isso está um problema. Por quê? Porque corre o risco de doenças que foram eliminadas, de retornarem, doenças que estão sob controle, de sair do controle. Então, aumenta o risco da população, o risco do seu filho e da população, porque uma pessoa doente é maior chance da comunidade voltar a ficar doente de novo, tá? Então, a vacina tem sempre esses dois lados, a proteção minha, do meu filho, da minha família, mas de toda a comunidade. Por isso, inclusive, a vacina ela é obrigatória. E, inclusive, por exemplo, eu sempre falo para os pais que às vezes as cadernetas ali, os caderninhos estão mal cuidados, eu falo, tem que cuidar, isso é um documento para o resto da vida, né? Eu já saí de vários trabalhos, como a maioria dos médicos, toda vez o setor lá pede, como é que está a vacina? Faz o controle da vacina. Então, é uma exigência da medicina do trabalho hoje, né, que a pessoa esteja com as vacinas em dia. Então, isso é um documento para o resto da vida, tá? Bom, então esse é o problema. Por que isso tem acontecido? Infelizmente, porque os pais, por desinformação, quer dizer, informação errada de internet, falando muita bobagem, né? Eu sempre falo assim, a pessoa põe lá, doutor fulano de tal. A gente nem sabe se ele é doutor, primeira coisa. Segundo, será que é um doutor bem informado? Se está falando contra a vacina, pode fugir dele. Não é um doutor bem informado, tá? O doutor bem informado é aquele que vai te falar assim que tem que fazer vacina, que a vacina é importante. Então, infelizmente, isso tem tido uma repercussão na quantidade de crianças vacinadas. E esse é um problema muito importante para você, para sua família, para o seu filho, mas para toda a comunidade.
Eu vou fazer uma sequência de vídeos. O tema é muito importante, eu vou fazer 4 vídeos para conversar sobre a vacina. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre a vacina até 1 ano de idade, que é a época da vida da criança e da pessoa onde tem mais vacinas, que está começando. O segundo vídeo eu vou falar sobre as outras idades da criança, as vacinas das outras idades da criança. Depois vou fazer um vídeo de vacinas que não são dadas no SUS, porque frequentemente os pais me perguntam isso, então eu vou falar aqui. E vou fazer um vídeo sobre o adolescente, a grávida, não é criança, mas tem uma criança dentro do útero dela, então já tem uma coisa de proteção dela e da criança. E vou falar um pouquinho sobre o prematuro, porque tem certas coisas do prematuro que são um pouquinho diferentes em relação à criança que nasceu de tempo, tá? A criança que não nasceu prematuro. O começo, obviamente, é logo no nascimento da criança, no primeiro mês, mas o mais cedo possível. São 2 vacinas. A vacina BCG intradérmica, que protege contra a tuberculose, e a hepatite B. Então, agora eu vou explicar um pouquinho como é que são as vacinas e, principalmente, as doenças, o que elas protegem. Então, a BCG, ela é a bactéria, o B aí de bacilo, é a bactéria, que a vacina é feita a partir dele. Ela protege, como eu já falei, contra a tuberculose. A tuberculose é uma doença principalmente da área respiratória, mas não só. A tuberculose é uma doença que pode aparecer em qualquer parte do corpo, inclusive meningite, né? E as crianças pequenas, por estarem mais desprotegidas, sistema de defesa ainda em desenvolvimento, elas têm maior risco de doença grave. A doença pulmonar da criança pequena é mais grave, que é chamada tuberculose miliar, porque fica o pulmão todo com tuberculose, e a meningite tuberculosa. Então, por isso, é o mais cedo possível que se deve fazer a BCG. O outro motivo é que, infelizmente, o contágio é intradomiciliar, ou seja, na família da pessoa. Então, é muito precoce esse contato da pessoa com o micróbio, contra esse bacilo da tuberculose. Então, por isso tem que ser feito o mais precocemente possível. O ideal é que seja feito, então, no berçário, mas nem todos os hospitais, nem todas as maternidades têm condição de fazer. Então, assim que você chegou em casa, é procurar logo na primeira semana o centro de saúde para poder fazer a BCG. Junto com ela é feita a vacina contra a hepatite B. Ela é uma vacina feita, então, a partir desse vírus, da hepatite B. São várias hepatites, vários vírus, mas esse especificamente é um vírus que é muito grave a doença dele. Ele vai dar câncer, vai dar cirrose, que é aquela destruição do fígado, né? Hepatite é doença do fígado. Então, ela é uma doença muito grave. E a vacina protege muito bem contra ela. O contágio, né, nesse caso, é feito ou através de relação sexual ou através do sangue e outros líquidos orgânicos. É por isso a questão, por exemplo, quando você vai fazer doar sangue, a pessoa quer saber se você já teve hepatite, porque você pode transmitir, né? Então, por isso tem essa preocupação. Então, como é transmitida pelo sangue, a forma que pode acontecer é a chamada transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê, para o filho ainda intraútero, né? Então, por isso, a necessidade da vacinação precoce, tá? Então, não pode ficar esperando, não. Tem que fazer precoce. Seja a da BCG, por causa da transmissão, que também é precoce, e da hepatite B, porque pode haver transmissão, caso a mãe tenha tido hepatite B, para o filho, tá? Então, elas são doenças graves, existem vacinas que protegem bem, e logo que seu filho nascer, ou se não for feito na maternidade, leve ele logo na primeira semana, nas primeiras semanas, antes de completar 1 mês, para poder fazer essas vacinas. Ok, agora vamos falar do segundo mês. O segundo mês são 4 vacinas, tá?
a vacina pentavalente, ou seja, são 5 doenças que ela vai proteger. A vacina chamada VIP, que é a da poliomielite, não a polio da gotinha, é uma polio injetável, tá? A terceira é contra o rotavírus. E a quarta, a pneumocócica 10V, tá? Então vamos falar de cada uma delas rapidamente para você ter uma ideia da importância de cada vacina. Então, a primeira é a chamada pentavalente. Dentro dela tem uma vacina que antigamente era separada, que era a DPT, a tríplice, que é a contra a difteria, contra o tétano e contra a coqueluche, o P de pertussis, que é a coqueluche, tá? A difteria é uma doença de garganta grave, não é? O tétano é aquela doença que quando tem um ferimento contaminado, dá uma doença grave, atinge o sistema nervoso, é gravíssima. E a terceira é a pertussis, que é a coqueluche, tosse comprida. Tá? Hoje em dia o professor bem sabe disso, mas na minha época de criança todo mundo sabia da tosse comprida. Tá? Então ela protege contra essas 3 vacinas. A tosse comprida é uma doença que atinge a via respiratória e o pulmão, podendo lesar, ter lesões pulmonares, né? A difteria já falei e o tétano já falei, tá? Então a tríplice, que é o primeiro componente dessa vacina, são essas 3 aí. Depois, o hemófilo B, é uma bactéria também. Essa bactéria, ela dá doença pulmonar grave e meningite. Então, ela também é uma proteção contra o que a gente fala formas invasivas, que são as formas pulmonares graves e principalmente a meningite. E a quinta vacina é a própria hepatite B. É importante porque esta vacina é a que mais frequentemente dá as reações conhecidas, a febre, né? Ela é bastante frequente. Às vezes os pais falam, doutor, já dou remédio para febre e tal. Não, de jeito nenhum, tá? Se a criança tiver febre, aí você vai usar o remédio para febre, tá? Usar antes não faz nenhum sentido. Pode acontecer também, ela pode dar esse tipo de reação, que é a criança ficar chorando muito, ficar com uma dor, né, um tumorzinho ali no lugar e tudo, onde foi aplicado. Então, pode haver isso também, dor, mas aí também analgésico, ok? A hemófilo, na verdade, é uma vacina que não tem muita reação, né? E que protege contra uma doença gravíssima, como eu falei, que é a meningite, ok? Aí vamos para o terceiro mês. O terceiro mês é contra uma meningite muito importante. A meningite já deu epidemias gravíssimas no Brasil e que a característica dessa meningite é que ela ocorre de tempos em tempos. Isso vem mudando graças ao programa de vacinação. A meningite chamada meningocócica, né, por causa da bactéria chamada meningococo. Existem vários tipos de bactéria. Aqui é feita no esquema nacional, no esquema de vacinação nacional, nessa idade dos 3 meses, é contra o meningococo C, tá? Existem vacinas que são feitas só na área particular, que eu vou falar no vídeo, terceiro vídeo que eu vou fazer aqui para vocês. Então, ela protege contra a meningite, contra, na verdade, a doença meningocócica, porque a mais conhecida é a meningite, mas ela dá também uma infecção generalizada gravíssima, não é? Por isso que se chama doença meningocócica, não é só meningite. Existe também infecção generalizada por essa doença gravíssima. Essa vacina, ela protege muito bem, é muito eficaz, tem que ser feita. Agora, aos 4 meses, que é a nossa sequência, nós vamos repetir aquelas vacinas que foram feitas lá com 2 meses. Que é a pentavalente, né, aquelas 5 vacinas que eu falei lá, o hemófilo e a pneumocócica. De novo, se repete aos 2 meses aquela, eu já expliquei para você, ok. Aos 5 meses, de novo, a segunda dose da meningocócica C,
Aos 6 meses, se faz a pentavalente e só. As outras duas não são feitas no SUS, no Programa Nacional de Imunização, aos 6 meses. Existe uma dose da pneumocócica, uma terceira dose, mas essa eu vou falar no vídeo que eu for falar das vacinas que são feitas na área particular, ok? Aos 9 meses, vem a última das vacinas nesse calendário, que é o primeiro ano de vida, que é a febre amarela. Também é uma vacina cujo vírus, né, dá uma doença gravíssima. A febre amarela é uma doença que atinge o fígado e, em função disso, doença do sistema nervoso, uma doença grave. É uma doença que tem um parentesco aí com a dengue. Por quê? Porque o mosquito que transmite a dengue na cidade é o mesmo mosquito que transmite a febre amarela na cidade, ok? E existem outras duas vacinas que ainda não entraram na rotina das pessoas, principalmente a da Covid. A criança, a partir dos 6 meses, ela deve fazer a vacina da Covid. Hoje está no calendário, é obrigatório. Infelizmente, de todas as vacinas, é a que mais eu encontro resistência nos pais. Mas tem uma informação muito importante. Primeiro, é verdade que crianças tiveram pouca doença na época da pandemia, doença grave? Sim, mas não foi zero. Morreram, na época da pandemia, 1.500 crianças no Brasil. Pouco, sim, se considerada a quantidade de pessoas de outras idades que faleceram. Mas para essas 1.500 famílias, é 100%, não é? Então, a gente não pode, nunca pensa relativo quando ocorre com a gente. A gente pensa sempre na gravidade daquilo lá. Então, crianças são de baixo risco, mas não é zero. E aqui eu quero falar uma coisa que eu sempre falo para os pais. Todas as vacinas são seguras, inclusive a vacina da dengue, que as pessoas têm mais medo. Mas é uma vacina hoje que já foi usada em milhões de crianças no mundo e se sabe que ela, como todas as vacinas, o objetivo dela atendido, que é a defender contra a doença ou contra a forma grave da doença, que é principalmente o caso da Covid, né? E efeitos colaterais que são banais, febre, mal-estar, e os efeitos colaterais graves, raríssimos, muito menos frequentes do que aqueles que ocorrem pela doença, né? Então, por exemplo, uma coisa que ocorreu muito em relação ao Covid era o problema cardíaco que ela ocasionava, pericardite. Mas a pericardite da doença é muito, muito, muito mais frequente do que a possível pericardite pela vacina, ok? Existe, mas são raros. Então eu sempre falo para os pais, a vacina da Covid, ela não é diferente das outras. Ou seja, ela é segura e tem efeitos colaterais banais, como todas têm, né? E protege contra a doença, ou no caso da Covid e de outras vacinas, contra as formas graves, e os efeitos colaterais graves são raros. Então, a pericardite, que foi muito falado no caso da Covid, a pericardite pela doença é muito mais frequente do que a possível pericardite que ocorreu com uma das vacinas da Covid. A outra vacina, que a partir dos 6 meses deve ser feita, é a chamada vacina da gripe, tá? Que é um nome popular, não é o certo, que a vacina é contra o influenza, o vírus da influenza. A influenza é um tipo de gripe, mas é uma gripe grave, principalmente em crianças. Então, deve ser feito? Claro, deve ser feito, porque a criança, quando tem a doença influenza, que é o H1N1, H3N2, esses que já ficaram famosos aí,
ela tende a ser grave. Quer dizer o quê? Ter pneumonia, internar. Infelizmente, há crianças que vão a óbito por essa doença, pela gravidade que ela pode ter, tá? Então, finalizando, tentar o máximo possível não atrasar as vacinas, não ficar com bobagem de internet para não fazer vacina e nas datas, conforme a programação, ou seja, logo que nasceu, hepatite B, BCG, aos 2 meses, 4 e 6, penta, rota e pneumo, que no caso não tem aos 6, é só a penta. 3 e 5, meningite C, no calendário nacional. Aos 9 meses, febre amarela, tá? E, para encerrar, a partir de 6 meses, a vacina da Covid e da influenza. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e nos encontraremos aí nos próximos vídeos, onde eu vou continuar falando de vacina, ok? Até a próxima!